Que bênção! Glória a Deus. Está animado para receber a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Alguém perguntou, é você hoje, pastor? Eu falei, é o que tem para hoje. Mas o Senhor fala até através de uma mula, não é verdade? Pode falar também. Eu sei que Deus tem algo especial para o teu coração. E eu gostaria que você se concentrasse naquilo que Deus tem para falar com você hoje. Você que está em casa também, obrigado, Gui. Glória a Jesus. Eu sei que Deus tem algo muito especial para falar com você, de verdade. Tirando aqui as brincadeiras, Deus tem algo que Ele preparou para nós. Um banquete para nós. Tem alguém com fome aqui da palavra? Uau, glória a Deus. Tem algumas pessoas que não levantaram as mãos, mas vou perguntar mais uma vez. Tem alguém com fome da palavra aqui? Amém, glória a Jesus. Então eu queria que você agora, então, com esta fome, você pedisse a comida para o papai. Feche os seus olhos, por favor. E peça para Ele apresentar essa comida maravilhosa, esse banquete para você. Que você tenha olhos para enxergar esse alimento. Que você tenha fome para comer desta palavra. Você que está em casa também, eu desafio você a fechar os seus olhos e pedir ao Espírito Santo que Ele fale com você. Peça isso agora. Santo Espírito de Deus, a Tua presença que é doce, que é suave, o Senhor que é o principal convidado aqui da nossa reunião, o Senhor que faz da palavra Logos uma palavra rema, o Senhor que traduz a palavra que entra pelos nossos ouvidos e transforma a nossa vida. Muito obrigado, porque o Senhor já está aqui. E nós queremos honrar a Tua presença, Senhor, nos concentrando e apresentando a nossa fome ao Senhor. Queremos, Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa, é penetrante, é transformadora, ela venha encontrar em nós essa terra sedenta por essa semente poderosa. E possamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma que nós entramos, não da mesma forma, Senhor, que nós saímos das nossas casas, mas um pouco mais parecidos com o Senhor. É isso que nós desejamos. Nós honramos aqui a Tua presença através da nossa adoração. Nós Te honramos, Senhor, através das nossas finanças. Queremos honrar o Senhor, dizendo que nós queremos mesmo ouvir do Senhor o que o Senhor tem para nós. Queremos já Te agradecer, inclusive, pela fé, pelo resultado dessa palavra nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, que Deus tem para nós, para mim e para você, eu intitulei como a intimidade de Deus. A intimidade de Deus. Ter o nosso Deus e Deus tão poderoso. Quando nós pensamos, não sei se você também pensa assim, como Deus é grandioso, como Deus é magnífico, o Deus que deu ordem. Eu fico imaginando a terra sem forma e vazia, não havia nada lá, e pela palavra de Deus, a terra teve que produzir erva verde, as árvores frutíferas, o mar teve que recuar e entregar partes secas, o sol teve que existir. Gente, o sol, eu fico olhando para o sol, teve que existir, haja luz, e uma bola de fogo teve que ser criada no universo, numa distância perfeita da terra, aonde estiver um pouquinho mais perto, a gente morre todo mundo torrado, estiver um pouquinho mais longe, todo mundo morre congelado. Mas Deus perfeitamente organizou tudo isso através da palavra dele. E este Deus tão magnífico,
Ele quer ter intimidade comigo e com você. Você consegue imaginar isso? Você consegue mensurar isso? Um Deus maior que todas as coisas quer ter eu e você como íntimo dele. E esse é o tema da mensagem de hoje, para mim e para você, a intimidade de Deus. Tiago capítulo 4, você que está anotando, eu vou precisar correr um pouquinho aqui com a palavra, mas não perca aquilo que Deus tem para você. Tiago 4:8 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a você. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. O apóstolo Tiago, aqui escrevendo à igreja e a nós hoje, ele diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. E a pergunta é: quem é que atrai primeiro? Quem é que atrai primeiro? É Deus ou somos nós que atraímos a Deus? Aqui, através dessa palavra, através desse versículo, nós podemos ver que Deus, Ele já preparou tudo o que nós precisamos para nos achegar a Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, o vivo e santo caminho foi preparado. E agora nós dependemos, agora nós precisamos nos achegar a Deus. Quem definirá o quanto está próximo de Deus sou eu e você. Deus está sempre de braços abertos, está aguardando, mas nós precisamos nos achegar a Deus. Mas há um equívoco, algo que muitas pessoas já pensaram, inclusive eu já pensei, talvez você está pensando ainda nos dias de hoje, que Deus tem pessoas especiais, que Ele escolhe pessoas especiais para ser mais íntimo dessas pessoas. Ao pastor Gumer, sim. Ao fulano de tal, sim. Deus escolheu essas pessoas para ser muito íntimo dessas pessoas. Quantas vezes nós pensamos isso? Isso através das nossas atitudes, das nossas orações, até dos nossos pedidos. Às vezes nós achamos que a oração do pastor, ela é mais forte do que a nossa. Você nunca pensou isso, mas eu já pensei. Eu preciso de uma oração forte. Oração forte é do pastor. Mas na verdade a diferença é o nível de revelação que nós temos do nosso Pai. Na verdade, Deus deseja se revelar a todos os seus filhos. Tem filhos de Deus aqui, amém? Amém? Você que está em casa, filho de Deus. Somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, nós entregamos a nossa vida a Jesus, e naquele exato momento, o nosso espírito foi recriado, e agora somos filhos, e por ser filhos, nós temos acesso ao Pai. Isso é maravilhoso, e Deus quer se revelar a nós, a seus filhos. Em Tiago 4:5, nesse mesmo capítulo, alguns versículos anteriores, a palavra de Deus diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Aqui está falando que o Senhor anseia intensamente se revelar a cada um dos seus filhos, através do Espírito Santo. E aquilo que o Senhor tem para nós, você já parou para imaginar quais são os pensamentos de Deus a meu respeito e a seu respeito? Você sabia que Deus pensa sobre você? Que Deus tem planos bons para você? O salmista Davi, ele escreve no Salmo 139, versos 17 e 18 assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles, se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Quantos pensamentos o Senhor tem para nós? São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim, o fim que desejarmos,
ou uma esperança e um futuro, em outras versões, a palavra de Deus diz. E Deus não é exagerado, né? Às vezes nós olhamos para a palavra, parece que Deus é exagerado. Não, Deus não é exagerado. Porque o exagero acaba sendo uma mentira. Deus não é exagerado. A palavra de Deus está dizendo que os pensamentos dele são mais do que os grãos de areia. Você com certeza já foi numa praia, você olhou aquela faixa de areia, e se pudesse contar quanto há de areia numa praia? Os pensamentos do Senhor são muito mais do que a contagem da areia. Por que então tantos cristãos não estão experimentando de uma intimidade com Deus? Por que muitos dizem, olha, eu não sei se eu sou íntimo de Deus, eu não consigo nem sentir isso que vocês falam de intimidade, eu já entreguei inclusive a minha vida a Jesus, mas eu não compreendo ainda esse negócio de intimidade. Talvez você pense, como é esse negócio que Deus fala com as pessoas? Como é que Ele fala? Queridos, há uma razão, uma base, que abre este caminho para a intimidade com Deus. E sem esta base, não importa se eu quero e não importa o quanto Ele quer, não conseguiremos estar perto, não viveremos em intimidade com Ele. E por que será que há momentos, por exemplo, em cultos como o de hoje, onde a presença de Deus ela é tão forte? Você já passou por momentos assim, em cultos assim, que dá até medo, né, de falar alguma coisa? Você tem medo até de abrir a boca, Gente, já teve culto aqui que no momento da transição, eu fico, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu vou precisar entrar. A atmosfera, parece que o céu e a terra se juntou, parece que a glória do Senhor é tão densa que você pode até tocar. Quem já passou por isso? Por que há momentos assim, cultos assim, onde a presença é tão forte, mas há momentos que parece que é uma manivela para nós entrarmos na presença de Deus? Há dois tipos da presença de Deus. A primeira presença é a presença de Deus, inclusive no salmo que nós lemos aqui, se você pegar o contexto, Davi está dizendo, para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu subir no mais alto céus, lá o Senhor está. Se eu for no mais profundo abismo, o Senhor lá está. Se eu estiver numa sepultura, ali o Senhor está. Para onde fugirei eu da tua presença? Não há, a presença de Deus está em todos os lugares. Todos os lugares. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele, voltado para Ele. Os olhos do Senhor estão aqui hoje, olhando para nós, observando cada um de nós, e olhando muito mais além do exterior, olhando o nosso interior inclusive. Não há lugar aonde podemos nos esconder da presença de Deus. A presença de Deus está em todos os lugares. Esta é a presença de Deus. Como o Espírito que pairava sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor está aqui. Mas há uma outra presença, que é a presença manifesta de Deus. É diferente. A presença manifesta de Deus é quando o invisível se torna visível. É quando o não ouvido se torna ouvido. É quando Deus se torna real aos nossos sentidos. E essa presença é tão maravilhosa que ela toca a nossa alma e ela transforma a nossa vida quando nós temos um encontro com a presença manifesta de Deus. E o que será que atrai essa presença manifesta de Deus? Será que é o tipo de louvor? Será que são as luzes? Maravilhoso.
Será que é o telão? O telão atrai a presença de Deus, a manifesta presença de Deus? Será que é a cor da parede que atrai a presença de Deus? Eu lembro do culto onde eu me converti, porque apesar de ser filho de pastor, eu não era crente. Eu estava muito longe, na verdade, de ser íntimo do Senhor. Mas naquele culto, o pastor Gumer falou esses dias aqui, ele deu um briefing esses dias falando. Naquele culto, o primeiro dia que eu fui na igreja, depois de ter ido num life group, e eu com a cabeça ainda, que meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Nós tínhamos lá uma liturgia muito bem estabelecida quando meu pai era pastor. E sabia como acontecia uma liturgia de culto, mas naquele culto Deus queria desconstruir na minha vida sobre presença manifesta de Deus. E naquele dia, eu entrei naquela igreja, e eu perguntei, isso aqui é uma igreja? O louvor estava tocando, uma presença de Deus naquele lugar, as pessoas dançando na igreja. Uma irmã, a Vivian, ela é uma inspiração de adoração. Ela estava lá com seus cabelos soltos e ela girava a cabeça dela adorando ao Senhor. Eu falei, será que você gosta de Deus? Depois entendendo, ela falava, eu fazia isso para Satanás e hoje eu faço para o meu Senhor Jesus Cristo. E aquela presença de Deus e pessoas cheias do Espírito Santo. E o pastor Gumer sobe para pregar a palavra, mas ele não prega a palavra, ele faz o apelo. Estava lá, eu e a Vanessa, lá na frente, entregando a vida para Jesus, e muitas outras pessoas naquele dia. Será que se nós viéssemos para o culto, chegasse no momento de pregar a palavra, o pastor dissesse, olha, não vai ter palavra hoje, gente, quer entregar a vida para Jesus, vem para frente. Será que nós sairíamos de um culto dizendo, olha, essa igreja não é bíblica? Eu vim para ouvir a palavra, para abastecer o meu tanque, para eu aguentar até domingo, e o pastor vai despedir a gente assim, eu vou para outra igreja, vou sair daqui, vou na outra igreja buscar a palavra. Será que nós faríamos isso? Ou nós estaríamos conectados com aquilo que Deus está fazendo naquele lugar? Eu dou glória a Deus por aquele culto tão maravilhoso, que desconstruiu tantas coisas na minha vida. Eu lembro, queridos, de uma presença manifesta de Deus, depois que entreguei a vida para Jesus, do meu batismo no Espírito Santo. Eu lembro de um dia, inclusive nós estávamos conversando em casa, esses dias atrás, sobre isso. A Vanessa tinha saído, eu não lembro o que ela tinha feito, mas era se não me engano um sábado, ficou o dia todo fora. E eu fiquei ali cuidando das coisas, estava lavando a louça, ouvindo louvor, orando ao Senhor, orando em espírito, e a presença de Deus ali comigo, comecei a chorar na presença de Deus, lavando a louça, não sei se era a louça, né? Aos maridos aí que é cheio do Espírito Santo, será que lavando uma louça vai ser cheio do Espírito Santo? Eu estava lá lavando a louça, e a Vanessa chega da rua, e ela abre a porta. E quando ela abriu a porta de casa, ela sentiu a presença de Deus naquele lugar. Ela não pôde se conter em pé, ela foi para o chão. Ela falou, o que está acontecendo nessa casa? Uma presença. Para mim eu estava ali na presença de Deus. Será que a presença de Deus é somente num culto? Será que a presença de Deus ela se manifesta num encontro com Deus? Quantos foram para o encontro com Deus aqui? E foram tocados pela presença de Deus. É maravilhoso, não é verdade? Não dá vontade de sair daquele lugar, dá vontade de ficar lá. Muitas pessoas dizem, nós podemos ficar aqui, nós não queremos voltar para a nossa vida cotidiana, nós queremos ficar na presença de Deus. Qual que é a diferença do encontro com Deus? Estava lá no meu live e os nossos irmãos que foram para o encontro, estavam testemunhando sobre o encontro com Deus. Que coisa maravilhosa, como foram tocados de forma individuais, cada testemunho diferente do outro, de como Deus agiu na vida deles. E a pergunta que eu fiz, mas qual é a diferença de um lugar como esse, de um encontro com Deus, um evento chamado encontro com Deus, como um culto de celebração,
ou o momento que você está lavando a sua louça. A diferença está na concentração que você tem naquilo que Deus está fazendo naquele lugar. A diferença é que as pessoas que vão para aquele encontro com Deus, elas vão com um objetivo talvez igual ao meu quando eu fiz o encontro com Deus. Eu não vou sair desse lugar da mesma forma que eu entrei. Eu quero ter um encontro com Deus. Assim como Jacó, que teve aquele encontro com o Senhor, e foi transformado, mudado o nome, através da presença de Deus. Mas será que nós precisamos ir para um retiro? Deus quer se revelar em cada lugar. A presença manifesta de Deus. Quantos estão entendendo isso? Amém? E o que há de diferente onde Deus manifesta a sua presença? Salmos 89, versos 6 e 7 diz: pois quem nos céus poderá se comparar ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na assembleia dos santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Na assembleia dos santos, tem santo aqui, amém? Deus é temível. O que precisa ter na assembleia dos santos é o temor do Senhor. É o temor do Senhor que atrai a presença manifesta de Deus. Nós nunca veremos a manifestação da presença de Deus. Ele nunca se mostrará, nunca mostrará a sua intimidade onde Ele não é honrado, onde não há temor. Por isso que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Imagine você visitando um amigo, que você considera bastante, que você ama muito. Você bate na porta dele: amigo, vim te visitar. E ele abre a porta e diz: é você, e fecha a porta. Você voltaria na casa daquele seu amigo? Mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós batemos a porta no rosto do nosso Senhor. Não é isso que Deus espera de mim e de você, pelo contrário. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é intimidade. O Senhor, nesse contexto, está falando sobre a igreja. Nós usamos isso para os de fora, aqueles que não conhecem a Jesus, mas Jesus está dizendo que eu estou à porta do lado de fora da igreja, batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor, Ele quer ter intimidade comigo e com você. Ele não quer que eu e você, nós sejamos um crente domingueiro, que o tempo que nós temos de exposição à presença de Deus seja 1h30 por domingo, uma vez por semana. Não, Deus quer mais. E quando nós conhecemos uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é o quanto ela tem do Senhor, mas o quanto o Senhor tem dela. E quando nós honramos a presença de Deus, Deus se manifesta. Estamos sempre falando, e ministrando e ensinando muito sobre como Deus, Ele é Pai. Como nós podemos ter intimidade com este Pai maravilhoso, e Ele é mesmo Pai. Mas também este Deus maravilhoso que é o nosso Pai, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é temível, Ele é fogo consumidor, e Ele é digno de temor. É só o meu Pai, é só o meu Pai. Não, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Criador de toda a terra, é aquele que vai julgar todas as coisas. E muitas vezes, nós não dizemos, mas agimos assim: é só mais um culto, é só mais um live, é mais uma vez que eu estou aqui lendo a Bíblia. Não podemos agir assim.
Deus quer se manifestar a nós. Quando nós o reverenciamos, nós ativamos a presença dEle. Você é responsável, eu sou responsável de atrair a presença de Deus nas nossas reuniões, sabia? Às vezes fala, não, a equipe de louvor hoje não está muito ungida, não. Acho que eles não jejuaram essa semana, não. Louvor assim não foi essas coisas, não. Acho que eles não ensaiaram, não. O pastor hoje não estava inspirado, não. Não senti a presença de Deus. Não tive um arrepio. Eu e você, nós somos responsáveis em abrir os céus. Como a palavra de Deus diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor, o Deus poderoso. Ele é o Rei da Glória. Muitas vezes nós não precisamos da presença do papai. Nós precisamos enxergar a presença do Rei no nosso meio. E quantas vezes nós lutamos para que isso aconteça? E quantas distrações quer nos impedir de desfrutar dessa presença? O desafio para chegar na igreja, o desafio para chegar no horário na igreja, é o culto de 1h30, gente. E muitas vezes temos desafios de chegar no horário do culto e desfrutar de ser porta, de ser canal, de ser portal eterno que atrai a presença de Deus. E quando chegamos, quantas vezes estamos com os nossos pensamentos acelerados, nossa mente não consegue nem concentrar. Tantas vezes a ansiedade, estamos num culto, mas estamos pensando na segunda-feira, o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar aquela conta? Como que vai ser o meu dia? Quantas vezes nós não temos foco? Quantas vezes isso aqui, durante o culto, fica notificando o tempo todo e tirando a nossa atenção? Você não, mas muitas vezes estava aqui no momento de louvor, de mãos levantadas, lendo o louvor na tela, mas o meu pensamento estava longe daqui. Talvez você nunca passou por isso. Mas quantas vezes nós precisamos trazer o nosso culto racional? Senhor, eu estou aqui, não somente de corpo, mas a minha alma e o meu espírito será dobrada diante do Senhor. Eu vou me concentrar naquilo que eu estou fazendo aqui, porque o Senhor está neste lugar. Nós precisamos desse temor. Nós precisamos aprender a dominar os nossos pensamentos. Não podemos ser escravos dos nossos pensamentos. Precisamos colocá-los à obediência de Cristo. Queridos, nós precisamos nos concentrar em Deus. Prestar atenção em quão profundo são as letras que nós cantamos aqui ao Senhor. O Senhor, Ele fala através da palavra. Talvez você diga, já ouvi uma palavra como essa? Talvez você julgue até a pessoa que sobe aqui para poder ministrar a palavra. Graças a Deus, isso não acontece mais na nossa igreja. Mas já teve épocas de pessoas ligar na igreja e perguntar, quem é que vai ministrar domingo? Porque dependendo da pessoa, nem viria para o culto. Isso é triste. Isso é muito triste. Não honramos o Senhor. E quando estamos aqui, muitas vezes estamos de corpo presente, mas a nossa alma não está rendida ao Senhor. Nós precisamos crescer no temor do Senhor. Eu preciso crescer no temor do Senhor. Essa palavra primeiro é para mim. Mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é ter medo dele. Porque como nós teríamos intimidade com alguém que nós temos medo? O temor não é medo do Senhor. O temor do Senhor é ficar apavorado de estar longe dele, de desagradar a ele. O povo lá do Egito, você conhece a história. A palavra de Deus na boca de Moisés para Faraó, que a figura de Satanás é:
deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Deus queria se revelar a este povo. E quando esse povo saiu, que estava ali no deserto, Deus queria ter intimidade, falar com o povo. Deus não queria ter um intermediário para o povo. Não queria que Moisés ficasse sendo menino de recado para o povo. Quantas vezes nós fazemos isso? Fala com alguém, Senhor. Deus manifestou ali naquele monte, de forma temível, terrível. E o povo parecia crianças, dizendo: não, Senhor, não fale conosco. Moisés, fala você com Deus. Transmita você, seja um menino de recado, porque nós não queremos ouvir Deus. Nós precisamos crescer em intimidade. Mas olha o que Deus fala através da boca de Moisés para o povo, em Êxodo 20:20. Não tenham medo, não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Sabe o que vai nos livrar de pecar, de desagradar a Deus? O temor do Senhor no nosso coração. O temor do Senhor. Quem tem medo é porque tem algo a esconder. Lembra de Adão e Eva? Quando andavam no temor do Senhor, tinham intimidade com Deus. Quando pecaram, aonde eles foram? Foram se esconder de Deus. Não. O Senhor, Ele quer que nós andemos em intimidade. Ele quer nos livrar do pecado. O temor a Deus é venerá-lo. Venerar é demonstrar grande admiração por alguém ou por algo, ou seja, é demonstrar respeito profundo, é ter grande afeição. Venerar significa uma ação de reverenciar, de ter uma grande admiração por outro, é conferir honra a alguém. Temer a Deus é amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. O que Deus odeia é o pecado. O que Deus ama, vidas. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E quando nós estamos na presença de Deus, a luz de Deus bate em nós. E assim como Isaías, quando teve essa visão do trono de Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tem como estar na presença de Deus e o nosso pecado não ser revelado. Mas por que Deus faz isso? Para nós nos livrarmos do pecado, de todo embaraço, e corramos para um propósito do Senhor, vivemos em santidade. Isaías, ele escreve falando sobre Jesus, dizendo no capítulo 11, verso 2 e 3: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, mas decidirá com base naquilo que ouviu. O temor traz intimidade, a intimidade nos faz ouvir direções do Senhor. Queridos, o anjo de luz, chamado Lúcifer, ele era o líder de adoração nos céus. Ele não temeu, ele não permaneceu. A terça parte dos anjos dos céus, eles serviam a Deus. Eles não temeram, eles não
permaneceram. Adão e Eva, eles andavam com Deus, eles não temeram, eles não permaneceram. Eu quero dizer algo para você, meu querido, minha querida. Nós seremos testados no temor do Senhor. E o objetivo de Deus é que nós possamos permanecer. Mas qual é a maior evidência? Como eu posso olhar para a minha vida, dizer eu temo ao Senhor? Qual é a evidência disso? A evidência do temor ao Senhor é a obediência. A obediência instantânea, a obediência mesmo que não faça sentido, a obediência mesmo quando doa, a obediência mesmo sem ver os benefícios, e uma obediência completa. E aqui eu quero chegar no versículo chave desta palavra. Está em Salmos 25:14, que diz: a intimidade do Senhor, em algumas versões, os segredos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua herança. O Senhor quer revelar a sua intimidade, os segredos dEle aos seus filhos. Mas esses segredos são para aqueles que temem ao Senhor. O Senhor está dizendo aqui que mesmo na Assembleia dos Santos terão dois grupos. Um grupo que está na Assembleia e um grupo que tem intimidade, onde o Senhor conta os segredos dele. Lembra de Abraão? Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, de você vai nascer um filho, e este filho será uma bênção para todas as famílias da terra, uma promessa de Deus. E nasce Isaac, maravilhoso, aquele filho tão esperado. Na velhice, o milagre do Senhor acontece. Mas de repente, uma noite, o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, entregue o seu filho, eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. E Abraão então, ele toma uma decisão, ele obedece a Deus instantaneamente. Na manhã ele pega o seu filho e diz: nós vamos para o monte, vamos sacrificar. Mas a distância do monte que o Senhor mostrou para Abraão é uma distância de 3 dias. Talvez se fosse instantaneamente matar o menino ali naquela noite mesmo, seria mais fácil para Abraão. Mas Deus deixou 3 dias Abraão pensando nisso. Imagina você no lugar de Abraão, caminhando com aquele menino, 3 dias pensando. Uma obediência instantânea, mas uma obediência também quando nada faz sentido. Talvez naqueles 3 dias Abraão estava pensando: Senhor, não faz sentido isso. O Senhor me prometeu, o Senhor falou que de mim seria uma nação. Não faz sentido isso, Senhor, mas eu confio no Senhor. Leia a carta aos Hebreus. Aos Hebreus diz que Abraão, ele cria tanto e obedeceu com esta fé, porque sabia que o Senhor era poderoso para ressuscitar aquele menino, se preciso fosse. Naqueles 3 dias Abraão andou, então ele obedeceu instantaneamente, mas ele obedeceu também quando não fazia sentido. Se você já tem caminhada com o Senhor já pediu algo para você que não faz sentido, com certeza. A obediência mesmo que doa. Você consegue imaginar a dor no coração de Abraão? Tirar o filho. E o Senhor ainda diz: o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama. Estava doendo no coração de Abraão. Uma obediência mesmo sem ver os benefícios. O Senhor não disse para Abraão: Abraão, você vai levar
quando você deitar o menino sobre a lenha e levantar a faca, eu vou falar para você: pode parar, está tudo certo. Não, Deus não falou nada disso para ele. Ele não viu nenhum benefício em sacrificar Isaque. Mas naquele momento onde ele estava levantando a faca para matar o menino, o Senhor bradou e disse: Abraão, não mata o menino. O Senhor diz: não lhes faça mal, nada. Gênesis 22, 12. Agora sei que temes ao Senhor, não que amas ao Senhor, que temes ao Senhor, e não me negaste o teu filho, o teu único. Quando alguém é temente ao Senhor, obedece ao Senhor, o Senhor se revela a ele. Então Isaque desamarra o menino, tira ele de cima do altar, e naquele momento ele levanta os olhos, e o que ele vê? Um carneiro preso pelo chifre nos arbustos. E ali sai algo de dentro de Abraão, dizendo: Jeová Jiré, o Deus provedor. Quando alguém teme o Senhor, revela as facetas dele. Para aquele que teme ao Senhor, quer conhecer o Senhor, ande no temor do Senhor. Vocês me conhecem como Aías, o pastor. Vocês me conhecem talvez como um amigo. Vocês me conhecem talvez que já foi na minha casa. Mas a minha intimidade, quem me conhece somente é a Vanessa. Somente a ela eu revelo a minha intimidade. E o Senhor quer fazer isso conosco. Quer revelar a mim e a você a intimidade do Senhor. Eu quero aqui, com a última história, dizer o quanto o temor do Senhor é tão benéfico para nós, é tão lindo. O mesmo Abraão recebeu a visita dos anjos quando foi trazer a notícia que Sara seria mãe, que estava chegando o momento. No momento que o Senhor ali estava saindo, o Senhor declarou algo em Gênesis 18, 17, e diz assim: esconderei de Abraão o que estou para fazer. O que o Senhor ia fazer? Destruir Sodoma e Gomorra. Estava indo embora, o Senhor disse: eu não posso sair daqui, eu não posso esconder nada do meu amigo. Imagina Deus falando isso de uma pessoa. E disse a Abraão: sim, Senhor, eu estou prestes a destruir Sodoma e Gomorra. O que você acha disso? Imagina Deus perguntando para você isso. Aí Abraão: Senhor, será que se tiver 50 justos lá, mesmo assim o Senhor destruiria o ímpio com o justo? O Senhor falou: se tiver, eu não o destruirei. Aí ele chega: Senhor, e se tiver menos 5, 45? Não destruiria, Abraão, se tivesse 45. 40, Senhor, não destruiria. 30, não. 20, não. 10, não destruiria. Mas Ló estava lá em Sodoma. Ló morava lá. E a Bíblia diz que Ló era justo, mas não tinha intimidade com Deus. Foi para aquele que temia o Senhor que Deus revelou. E por causa da intercessão de Abraão, Deus livrou Ló daquele lugar e a sua família. O Senhor quer revelar a nós até futuros. Futuro da nossa nação, futuro da nossa família. Ele quer que nós entremos em concordância com Ele. Ele quer que nós nos colocamos como intercessores. Foi o que Abraão fez. Senhor, livra o meu sobrinho. Ele quer revelar a nós. Ele quer se revelar a você. Fique de pé, por favor.
que a minha vida e a sua vida seja uma vida temente ao Senhor. Que o Espírito Santo nos guie, nos ajude. Você pode fechar os seus olhos agora, e você possa dar uma resposta ao Senhor agora. De repente você sente assim que não tem tanto temor do Senhor assim, e você quer voltar para o lugar da intimidade. Você pode fazer a sua oração agora, em particular com o Senhor, com o Espírito Santo.